Meu nome é Elson, trabalho, como professor aqui, sou formado em História, né? Já lecionei aqui História, Geografia, Filosofia, Sociologia, já trabalhei nessas áreas. São áreas das ciências humanas e que, de certa forma, trabalha-se a cabeça, né? Trabalha o raciocínio, a reflexão em si. Mas sou filho do seu Aldo Burim, da dona Maria Leni da Silva Burim, em memória, né? Minha querida mãe, uma figuraça também, né? Envolvida em muitas questões sociais e religiosas, ela ajudou um pouquinho aí. Meu pai é um artesão, né? Filhos de agricultores, minha mãe, né, é uma estilista e uma costureira, meu pai é alfaiate, né? E até hoje, né, acorda às 6, começa às 7 a trabalhar e vai até às 10. Trabalha, né, faz terno, calça. A minha formação foi basicamente para dar aula mesmo, né, nesse sentido. Saí daqui em 89 para fazer uma faculdade com uma mão na frente e outra atrás. Tá? Um violão nas costas e uma caixa de comida para aguentar o mês lá em Floripa. Né? E depois voltava e levava no outro mês em seguida também. Isso era uma coisa que foi bastante, né, durante até 95 que eu fiquei lá. Tá aí o piá, né? Tem muitas histórias, né? Contar um pouquinho, né, do que era o boia, o enredo do que foi o boia, né? Na verdade, o Boia Cross, ele foi uma ideia do senhor Nelson Carminati, né? O Nerso, né? Um senhor muito boa gente que veio para Praia Grande. Na época, o doutor João, né, que era prefeito da cidade, encampou a vinda do campus aproximado do Vale do Araranguá para Praia Grande, o Cavan, né? Ele se instalou aqui onde é a funerária, aqui do lado da escola, e teve outros locais também. Então, era uma extensão da Universidade Federal. Traziam para cá alunos da informática na época, da informática da tecnologia da época, né? Traziam para cá enfermeiros, bibliotecários, psicólogos, médicos, né? Que estavam fazendo a faculdade deles. E traziam para cá, eles faziam uma extensão do trabalho dele, era pesquisa, eles ganhavam para isso também. Então o Cavan chegou aqui, né, e começou a trabalhar a questão cultural da cidade, a questão esportiva da cidade, a questão de desenvolvimento do município, né, acelerando algum processo que estava meio atrasado a cidade. Mas, na verdade, o Boia foi uma ideia que ele via a gente descer o rio de Boia. Chovia, né? O rio era mais constante, ele era mais perene e mais caudaloso. Tinha mais corredeiras, né? As cachoeiras. E esse cross que tem no Boia Cross foi uma ideia assim, que foi tirado de uma reunião aqui no Cavan das meninas. Né? Isso parece cross, né? E aí ficou a ideia, né? E o Nerso, né, resolveu, o Carminati disse, não, vai ser essa ideia. E aí a gente, era assim, Praia Grande tinha aqueles que tinham um pouco mais de condições financeiras, que tinham uma casa na beira da praia. Durante o verão, eles iam surfar. Os filhos, né, na minha idade, eu tinha 16, 15, 14 anos, né, a partir dos 12, 13, a gente descia o rio de Boia. Eu descia numa boia, tanto que essa medalhinha que tem aqui, essas duas medalhinhas aqui, foram ganhas com uma de Mercedinha, pequena, porque eu era uma vareta, eu era seco, era um raio, né? Era uma tajunta, como se diz. Então, e aí, a gente descia, e nós que não tínhamos dinheiro para ir para a praia surfar, não tinha um Fusca ou uma Brasília, a gente ia para o rio andar de boia, né? E aí os caras, eu estava meio ausente do CME, né, o Conselho Municipal de Esportes da época. Ainda era um piazinho, 13 para 14, para 15 anos ali, e me cai no colo uma festa, certo? Boia Cross. Disseram, mas o que é isso? Não, vai ser umas competições no Rio com boia, né? E aí a gente começou, eu disse, meu amigo, aí vocês caíram na minha praia, aí não tem para vocês. Aí vocês vão ver o que é. E a gente tinha uma ideia de competitividade.
o gerva era assim, o futebol de salão. Então a gente a gente quer ganhar, a gente quer, sabe, chegar junto, vamos tocar fogo nisso aqui, né? E, cara, para o ímpar perder já era ruim. Tu calcula uma partida de futebol no campo ou aqui na quadrinha, né, que era o nosso único, né, futebol de salão que a gente tinha, não tinha ginásio, né, isso é 85. Né? E o primeiro, o segundo Boia Cross foi lá no Recanto Tomás, tá? Que fica, né, aqui na cidade, atrás da igreja episcopal aqui da cidade. E nós, o primeiro Boia, eu me lembro que quando a minha mãe dizia assim, meu filho, tu não vai, te cuida, vai te matar. E realmente aquele dia o rio estava mais cheinho, sabe? Tinha dado uma engordada no rio, né? E aí a gente foi, né? Começou e chegamos lá, aquela coisa assim, ver muita gente, tinha um palquinho meio desbaratinado, assim, uma coisa simples, né? Palquinho de madeira em cima de uns tripé de os cavaletes. Chegamos ali, pá, aquele frissonzinho, muita gente, sonzeira, rock and roll pra caramba, porque tem que entender que o Boia é uma festa rock, é uma festa cultural, é uma festa rock. O Boia começava na quinta, com o show dos valores da terra, na sexta com valores aqui, né, com as famílias, todo mundo sentadinho vendo o seu Isauro tocar um cavaquinho com uma folhinha de bergamoteira na boca, ver o Nereu e o Saulo, ver a gurizada fazendo um sonzinho. Aí na sexta-feira tinha lá um sonzinho aqui no clube, no sábado as competições, na sexta, sábado e domingo as competições, e no domingo um show nacional, um show mais encorpado, né? Tivemos aí várias bandas, né? Essa é a historinha, assim, né, do enredo dessa magia aí. Na água, a coisa é diferente. Na água tem que botar braço, tem que ter braço, né? E eu me lembro que porque as competições eram curta, média e longa distância. Curta distância, atrás da casa do seu Aniceto, né? Média distância, atrás da casa que passava do seu Adão Cristóvão, e longa distância, na junção do Pavão, certo? Até a maratona, né? Que era até o Recanto Tomás. A chegada era a ponte de arame, que tem até hoje, a ponte Pêncil ali, e aí o bicho pegava, entendeu? Me lembro que as baterias corriam, né? E fui me classificando sempre em primeiro lugar. Mas tinha dois, né? Classificado. E aí quando tu pergunta uma coisa que te marcou, pô, eu estou em segundo lugar, na cola já do primeiro lugar, certo? E o terceiro lugar que estava atrás de mim me empurra numa curva e eu caio no remanso, tenho que fazer tudo, caio lá para o oitavo e eu remei tudo de novo e cheguei em segundo, e cheguei em terceiro. Essa medalhinha aqui é de terceiro lugar do primeiro Boia Cross, né? Então, e eu era uma vareta, numa boinha de 608, de mercedinha, né? E depois teve as eliminatórias também, que eram de duplas, que foi, essa daqui nós chegamos em segundo lugar, né? Eu e um parceiro meu, o Lite, tá? Que foi um dos amigos aí da minha infância, né? E uma consideração muito grande eu tenho por ele até hoje. Mas foi assim. E as outras competições, daí o outro ano, em 86, mudei de dupla, mas continuei individual. Aí individualmente ganhei várias eliminatórias, tanto longa quanto média, quanto a maratona. Eu e o falecido Verley, né, em memória, né, Verley Meletini, a gente ganhou até o 90, até 89, nós ganhamos praticamente nós ganhamos todas as competições de dupla. Mandamos no pedaço, como dizia o outro. E era uma questão de vida ou morte. Porque o que incentivava não era só chegar na frente, mas era o troféu, entendeu? Que era exposto lá no Esquinão, onde é a loja aqui, né, da Marlene hoje, né? E ali tinha o Esquinão, que era do Saulinho e do Sinésio, e ali ficava, certo, os troféus. Assim, ó, cara, coisa de outro mundo. Tá? Olhava aquilo e disse, eu vou ganhar aquilo dali. E ganhava, né? Aí também tinha um misto, daí foram incrementando, né, ao longo do tempo. O Boia se caracteriza por isso, uma festa cultural, uma festa rock. Eu costumo dizer que é o nosso Woodstock, o nosso mini Woodstock aqui em Praia Grande. Outra coisa,
não é fácil, em cima de uma boia, tu, certo, dominar as cachoeiras. Tá? Então, para gente que já estava acostumado, e a gente ia, né, pelo lado que era. E o bonito é ver um pega dentro da água, certo? Tu tentando ultrapassar um e outro, um te empurrando para cá, outro empurrando para lá, passa aqui, ali, e vai chegando e tu passando. Essa é a sensação legal de tu estar ganhando. É um jogo, é uma corrida, né? É uma competição, é um esporte bastante legal. Tem o lado esportivo também, tá? Esse lado esportivo tem, claro, tem todos os seus bons e os seus prós e os seus contras, né? Mas o cuidado, né? Hoje as pessoas botam capacete, botam luva, colocam uma série de equipamentos para descer o rio. Eu costumo descer o rio hoje ainda de boia, quando as cheias, né, acontecem, né? Quanto mais cheio, melhor, né? Mas ele tem um nível legal assim, né? Com menos corredeiras do que tem, né? Mas o pavão ainda é o grande diferencial. De curtir o pavão é algo assim inimaginável. Tu entrar lá dentro do Itambezinho e vir até a junção do pavão com o rio Mampituba, certo? Fazia na época a onda de 1 metro, 1,5 metro, né? A gente andava. Eu particularmente descia em pé essas. Era mais lisa, não tinha tanto, né? Ela não, né? Era mais lisa, eu descia em pé nas boias. Claro que também tem que ter todo o cuidado, né, de tu ter o material que tu vai andar. A boia tem que ser muito legal, né? A boia mais fina atrás, ela mais grossa na frente, isso tem que ver, tá? Mas é por aí. As cheias mais profícuas que a gente pode, durante o ano, tem no verão, as chuvas de verão, né? Mas tem no inverno também. E a gente ia, tá? Mas geralmente começava ali pelo mês de agosto, setembro, a gente já sabendo que vai ter o boia, né? Conforme davam os dias a gente já se mandava, né? E não era só eu, enchia-se um caminhão, enchia-se uma tombadeira, né? Levava aqui o Vili, levava a gente, né? A gente ia, todo mundo ia lá pro pavão descer de boia, vamos se largar de boia, não era boia, vamos se largar de boia, vamos se largar de boia. E isso era uma coisa que era legal. O que eu intensificava assim, ali outubro, novembro, dezembro, era descer praticamente todos os dias depois das 5, que eu trabalhava também, né? A partir de 86, 87 eu comecei a trabalhar, trabalhava na Hidroplast, trabalhava depois na prefeitura, eu começava a descer, os finais de semana, né? Mas a gente também tinha outras coisas para fazer, né? Tinha outras atividades, mas uma coisa essencial para se fazer e se praticar esse esporte é ter uma mente voltada para o teu condicionamento, né? Ou seja, um certo, vamos dizer assim, fôlego, tá? Essa é a ideia, né? A respiração para tu controlar a cada respiração, certo? Uma puxada também, né? Tá? E tanto tu desce de costa quanto tu desce de frente. De frente tu desce a cachoeira, de costa para tu remar, né, é onde não tem a cachoeira, onde está mais lisa a água, né, nesse caso. Para nós naquela época a gente nem sabia, né, mas se preparar é o seguinte, o aquecimento é fundamental. Então nós aquecíamos da seguinte forma, nós pegávamos a boia, né, de pé descalço, muitas vezes, tá? Não eram todas as vezes, mas a gente ia daqui no pavão, 5 quilômetros e quase 5,5 a pé. Chegava lá, dava um tempinho, molhava os pulsos, molhava a testa e a nuca e água. Essa era a preparação, né? 5 km a pé, era essa a ideia. Mas a gente sempre assim, a gente tinha o cuidado, né, de não se largar todo suado dentro d'água. Dá um tempinho e depois se manda. Tá? E no inverno muito frio, a gente comprava uma marisqueira ali no bar que tinha ali do Vili, aqui atrás da igreja episcopal, e a gente levava num saco, um saquinho desses, né? Levava a marisqueira ali dentro, 5 doses, né? Entre todos que iam, cada um levava a sua, né? Era assim que funcionava, para dar uma esquentada. Ou um cunhaque, né? Ou um uísque, mas era por ali. Aí já lá em 87, 88, e aí a gente já fazia essa ideia, mas era por ali. Especificamente era essa a mecânica da coisa, né? Mas é muito importante entender que era uma parceria. Nós éramos uma galera muito ingênua, de certa forma até, né? Já havia muita coisa errada, já havia muita coisa ruim rolando naquela época,
né? Tanto que quando a gente fala quando eu falo que o Boia Cross foi um pequeno Woodstock, ele envolvia tudo isso que tem, né? A questão do esporte, a questão da cultura, a questão da música, do rock and roll que embalava os anos 80, né? Mas é meio sanduíche essa geração, né? Foi a geração da década perdida que foram os anos 80, por conta do governo militar que estava no poder até 85 e por conta do governo Sarney depois de 85 a 90 que engessou nós. Nós não tínhamos dinheiro. Nós éramos uma galera muito pelada, a gente não tinha grana para fazer isso. Comprar um telefone era um Deus nos acuda, um carro então, eu sempre costumo dizer que até os 14 anos o meu pai tinha uma certa condição de vida muito legal, né? Ganhava bastante dinheiro, depois ele acabou por alguns momentos assim, não recebendo algumas contas, né? Isso é meio normal para quem trabalha com comércio. E acabamos, né, não programando direito. E dos 14 eu quebrei, né, como diz o outro. Eu achava que eu ia ter um carro, uma moto, né, ou sei lá, e não tive nada disso. Eu tinha um chinelo de dedo, como diz o outro, né, para andar. Mas isso não fez de nós menos felizes, não. Eu acho que quando não tinha, a gente fazia. Prova disso é que não tinha nada, a gente criou o Boia. A gente foi atrás disso, né? A gente colaborou mais depois, né? Havia uma rivalidade bem grande. Então, se preparavam. A minha técnica de preparo era essa. Tinha outras técnicas de preparo, que era tu ir lá no seu bicanca, né? Ou no seu bueira, e pegar umas molas, fazer uns pesos, né? Fazer uns halteres e trazer para casa para o braço ficar um pouquinho mais resistente. Tá? Era uma coisa que a gente fazia. Todos tinham. Se não tinham, pelo menos eu tinha, mais os 2, 3 tinham que eu sabia, né? Um maior e outros menores, tá? Para a gente se preparar. Mas ninguém falava isso. Geralmente era bicicleta, era banho no rio, era boia, né? Era festa, né? Era essa a ideia. Bicicleta pra caramba, né? Cachoeira Praia Grande para ir o baile de bicicleta era molinho, né? Daqui no Costão era molinho o baile de bicicleta. Então o cara estava preparado, né? Então era por aí. Mas o meu pai, certo? A minha mãe ficava rezando para que eu ganhasse. A minha mãe ficava torcendo em casa. E o pai ia para a beira do rio pescar para ver eu chegar na frente e ganhar. E ele dizia, mais uma medalhinha aí, mais uma medalhinha, mais um troféu. Tá na frente? Tô na frente, tá aí, velho. E ele, cara, era um cara, na beira do rio, ele ficava me dando um monte de força. Né, na beirada ali, ele disse, vai lá, e coisa e tal. E às vezes eu deixava para passar, eu sabia que ia passar, certo? Ultrapassar alguém que estava na minha frente, eu esperava só para passar na corredeirinha que o pai estava pescando ali no remansinho, só para dizer, para ver ele vibrando, cara. Isso é uma coisa que me marcou bastante, certo? A hora da premiação, subir no palco e ver, ser visto por todo mundo, né? Tem os nossos momentos, né, das curtidas, era ali. Pô, tu recebeu uma medalha dessa e um troféu na frente de uma galera que enchia, né? Não só lá no Recanto, que aquilo não cabia mais gente, barracas, como aqui no Bira também, né? Aqui, quando foi preparado o Bira, eu disse, fui lá e olhei para aquela taça lá, individual, e a outra vai ser minha, e aquela lá vai ser minha. Tem um caso específico. Quem organizou o Boia de 87 não fomos nós, do CME. Foi um grupo por fora que organizou o Boia. E olha só, a melhor 87 ou 88, eu não sei qual é bem isso, mas essa história é muito legal de se contar. Nós íamos ganhar, eu e o Verley. Ou eu ou o Verley ia ganhar. E nós ganhamos. O Verley ganhou a longa e eu ganhei a maratona, certo? As medalhas estão aí que não... Né? Beleza. E tinha outro, né, o mais fortão, que era não, né, da cidade, o cara era o bad boy, né, da cidade. E nós éramos Zé Rela, né? Mas nós ganhamos o Boia. E a taça maior, que era uma azul bonita pra caramba, de quase 1,10 m de altura, certo? Foi dada para curta. Porque o cara tinha mais braço, daí na curta ele ganhava de nós. Né? E a gente sabia que ia ser mais difícil, mas nós queríamos que fosse para maratona aquela taça. As outras eram um pouquinho menor, toda dourada, bonitona, mas essa era uma azul diferente, coisa mais linda. Foi comprada lá em Araranguá, ainda eu me lembro, eu disse, dessas histórias, sabia tudo, eu queria ela para mim, né?
e eles acabaram botando para curta, e o cara ganhou. Mas nós boicotamos o troço. Não vamos competir. E deixamos o cara correr com quem não tinha. Daí ele ganhou, é claro, certo? Mas essa foi uma... E assim, queriam linchar nós, proibir nós de participarmos dos próximos boias. Era isso, tinha umas rivalidades assim, sabe? Bem austera, né? Tanto no futebol, tanto quanto no boia, né? Quando isso virou uma competição, virou um esporte ali, a gente também deu uma parada, né? E para pensar, pô, cara, eu não vou ficar para trás não, cara. Né? Os likes da época era tu receber uma medalha, né? Subir no palco, ó, o campeão. E nas filmagens que tem da época dos filmes, vocês vão ver assim, a gente recebendo meio encabulado, né? Os cabelos compridos, né? Meio, no meu caso, né? Já foram tem algum tempo eles, né? Mas era assim, cara, né? Era essa a ideia. E o ápice da coisa depois da finaleira era ouvir uma banda como o TNT, que veio aqui no Clube Sorefa, né, em memória também o Sorefa, né, porque acabaram com a coisa, mas a gente vê e assistir um show desses caras dentro de um clube, que seria na rua, no Recanto, e chegar aqui e o clube estar mais inundado dentro do que fora, né? Então a gente dançou rock and roll, pulou rock and roll, cantou as músicas dos caras, né? Com água pelo tornozelo dentro do clube. É uma coisa muito bacana. Essas histórias ficaram, né, na memória nossa, assim. Gosto desses momentos. Cada vez que desço o Rio de Boia, eu fico relembrando, fico pensando. E é um momento também para meditar. Água, boia, né? Dá para meditar bastante, pensar naquilo que é, né? E o nosso município tão carente, né? de esporte, né? E com tanta potencialidade de esportes que a gente tem aqui, né? Hoje nós temos o rapel, nós temos o canyoning, nós temos os saltos de paraquedas, os voos de balão, né? Parapente, né? Particularmente eu voo aqui também de parapente aqui, também gosto muito dessa ideia do Rio, então dá para dinamizar isso. Porque em 89, quando eu fui para a faculdade, eu não fiquei aqui, né, mais, né? Tanto que em 90 eu vim e ganhei em 90 ainda. 89, eu vim no verão de 89, verão de 90, 89, verão de 90 eu vim competir e ganhei. Tá? E já o Cezinha competiu, também eu me lembro, a gurizada ali, mas eu ainda ganhei. Algumas medalhas devem estar aí perdidas, eu nem sei onde é que está mais isso aí. A mãe é que cuidava isso, né? Eu tinha um baita de um mural lá em casa e uma mesa assim com os troféus, né? E as medalhas todas, uma do lado da outra, que a mãe cuidava daquilo, né, vidrado, troço ali, né, tipo numa redoma ali de vidro, e ela curtia muito isso, né. Sempre que eu saía para competir, eu sempre fui um cara muito, né, envolvido com competição aqui na escola, o Gerva, né, lá fora, sempre foi assim, essa coisa sempre me pegou muito, né. Eu sempre fui um cara muito competitivo nas coisas, assim, né. Então, algumas das minhas frustrações hoje é que já com a idade a gente não pode mais jogar. Mas mesmo assim, terça-feira eu jogo uma bolinha ainda. Né? Ainda tá gurizada e diz, mas tu ainda joga bola, cara. Diz, claro, cara. Ainda vou lá e ainda dou uns olé neles, né, cara? Torres, Araranguá, Sombrio. Praia Grande já foi o centro nervoso dessa coisa, cara. Tá? Já foi o centro nervoso de cultura, música. Cara, nós fazíamos 8 shows durante o ano na praça. As bandas que nasceram dessa coisa, sabe? Dessa coisa de aqui de rua, sabe? Bateria, baixo, guitarra. O próprio bailaço nasceu aqui dentro da escola. A água é desafiadora, certo? Porque, de certa forma, quando tá cheio o rio e tu vai para dentro de um rio com correntes que tem remansos, né? Tem remanso que ele é apenas, né? Ele tem até um rodamuinho, né? Vamos dizer assim. Ali, se tu cai ali no meio e perde a boia, é possível até que tu não volte mais, te afogue. Esse era o maior medo que eu tinha. E teve o boia de 87, foi um boia tava muito cheio, 87, 88, tava muito cheio. O rio tava com muita água. Ele não estava estourando.
assim, ó, tecnicamente, água. O rio sempre teve uma lâmina em torno de 1 metro, 1,20 m, né, ou até às vezes menos, mas sempre foi isso. A cancha do rio Mampituba era um pouquinho menor, certo? Tinha mais mata ciliar que impedia essa erosão, né, das encostas. Então ele tinha uma cancha. Ele variava com as enchentes, variava, mas com as cheias, né? Mas não variava muito, tá? Tanto que a próxima vez depois de uma enchente que a gente ia descer, a gente já via onde é que estava a madeira, né? Um dos desafios também é o quê? As cercas de arame que ficaram das cheias, paus levantado, né? Madeira que ficava, a velocidade varia muito, né? Mas a gente já mediu algumas vezes com o rio cheio que a gente desce em torno aí entre 20, 25, 30 por hora. E levar uma pancada, né, de uma árvore, por exemplo, de um galho de uma árvore fincada nas pedras, tu vai ficar, né, ali, tu vai morrer ali. Tá certo? Depende do teu corpo, onde pegar, mata. Era um desafio, era um problema a ser, fora os remansos de água, né? Porque ao borbulhar, ao mesmo tempo que a água ela cai, ela também vai te chamar, né? Ela vai reverberar, né, ali dentro, né? Uma coisa também é que assim, ó, o rio, quando ele está muito cheio, ele não é bom, porque ele emparelha todas as cachoeiras. Então tem que esperar, né, a vazão descer um pouquinho, aí ele vai começar a acompanhar a pedra, né? Vai acompanhar todo o movimento do rio, né? E ali é que está. Como o Pavão tem muita pedra e ele é um rio temporário, né? Não é um rio perene e não é um rio igual o rio Mampituba, o cross, a emoção maior está ali, né, porque ele quebra mais. Então, uma pedra, tu tem que saber como tu vai pular ela, como tu vai vencer ela. Geralmente, tu não passa por cima dela, porque logo depois cria, né, um certo, vamos dizer assim, perigo de tu cair ali. Então, tu vai desviando dela, tu tens que desviar. Mas para curtir é legal pular por cima dela mesmo e sentir ali quando não tá fora da competição, né? Mas durante a competição, os caminhos. Então a gente já sabia aonde ir. Como a gente descia todo dia o rio, né, a gente já sabia os viés onde estava mais. E quer dizer, todos sabiam. Isso não era vantagem minha ou de outro competidor. Todos sabiam que ali estava. E o braço andava ali, né? Quem tivesse mais braço ou mais técnica, melhor. Tá? É uma coisa muito fantástica. Em dupla, né, tu pode competir também, que é outro perigo, em dupla. Tu tem que ter um sincronismo, uma sincronia entre os dois competidores bastante profícuo. Porque caso tu erre, tu não tem mais como voltar. Não tem como voltar de novo, né? Tu tens que continuar. E se tu pega um remanso, tu caiu fora. Se tu pega uma região onde tem uma pedra que está mais virada ou ela está mais susceptível a virar, ela pode também te tirar do curso que tu está. Então isso também. E outra coisa, como a gente não usava capacete, nem sabia o que era capacete para água naquela época, certo? Um dos grandes perigos era justamente a cabeça. Tá? Muitas vezes a gente trocava no cair da boia ou bater, né, ou até não dava, era os cotovelos, o braço, né, tirar com o braço. Tanto que eu tenho alguns problemas nos cotovelos justamente por causa de ter algumas pancadas nos braços. Tá? Essa é uma coisa. Era um desafio. Esse era um problema sério. Tecnicamente, tu tem que conhecer o rio, tu tem que conhecer a água, tu tem que ter o volume d'água. O rio muito baixo também não serve, porque aí fica arrastando, aí tu tem que andar em cima d'água. Já teve boia, o boia de 89 foi um boia bastante seco. Aqui no Bira foi um boia bastante seco, né? Alguns até desciam da boia, né, achando que ia ter vantagem disso. Não era vantagem nenhuma, pelo contrário, né? O negócio é ir água, né? E outra coisa, o peso. O peso é outro desafio. Se tu engordares muito, não dá certo. Tem que ser um pouquinho mais esguio, porque ele a boia vai te cobrar na hora. A questão é assim, né? O cara vendo nas largadas, né? Fica todo mundo emparelhado dentro d'água, no meio do rio, né? E ali tu te larga. Quando estava muito cheio, ficava todo mundo um do lado do outro, certo?
Ficavam do lado do outro e depois se jogavam e pegavam o curso d'água. Mas quando dava para entrar, era esticada uma corda e a gente ficava ali segurando, né, e largava. Tá? E legal. E nessa hora é que aquele dedo no olho, né, ele tapa, aquela empurrada que os caras tentavam, né, tirar da gente a coisa. Era assim que funcionava. Mas uma história bastante peculiar. Geralmente tem taquara, né? Taquareiras na beira da água, na beirada da água. E eu me lembro que dois competidores, eu não vou dizer o nome aqui para não ficar ruim, né? Mas uma dessas taquareiras estava no meio depois de uma cheia, né? E competindo ali aquela coisa, e um empurrou o outro. E os dois acabaram ficando no remanso. Aqui perto atrás do seu Neco Esteves, aqui na Vó Biuca, aqui, né? Ali eles ficaram no remanso. Um deles pegou uma taquara e foi para cima do outro. E avançou de taquarada no cara, tá? Tanto que os dois chegaram brigando na linha de chegada para ver os dois últimos, para ver quem é que chegava por último, e eles brigando entre eles, mas brigando mesmo. Essa foi uma legal. Uma outra, bastante, que eu lembro assim, eu vou te pegar. Ah, não, agora tu vai ver. Não, então vem aqui me pegar, vem me pegar. E o cara alcançar o cara e pegar o cara, sabe? E virar a boia, né? Se empurrarem. Eram coisas que aconteciam, né? Era uma coisa meio corriqueira mas sempre tinha algumas regras, né? Não pode encostar na boia do outro. O negócio deixa as boias se encostarem. Uma outra coisa também que era meio estranho e aconteceu foi uma queda de uma das juízas, né, na chegada na Ponte Pêncil aqui no segundo boia, e uma das juízas estava em cima da ponte e a tábua, né, da ponte ela acabou quebrando, porque era muita gente em cima. E ela desceu, né? E caiu em cima de um dos competidores, né, na época, né? Foi uma coisa também bastante pitoresca naquele momento ali. E a gente rindo, já tinha chegado, né? Mas é por aí. Determinação. Acho que essa competição, todo o esporte em si, ele traz na sua essência, certo? Algum ideal, né? Determinação, regra, né? O esporte ele faz tu em termos de saúde também. Se tu desceres o Rio de Boia todo dia, fazendo uma pernada de 4, 3, 4, 2, 3, 4, 5 quilômetros e voltar pela água, tu tens um contato direto com a natureza, né? Para mim foi muito bom. O boia em si, a descida de boia, ela te faz ter mais determinação, agilidade, certo? Pensar rápido e desestressa. O contato com a água, o contato com a natureza, ele faz com que tu volte, certo? Te volte mais para dentro de ti, né? Consiga tirar de ti algumas possibilidades que tu acha que não tem, né? Todos nós somos capazes, todos nós somos altamente capazes de fazermos e realizarmos tudo que a gente precisa, para nós e para os outros. Basta determinação, vontade, persistência. Eu acho que isso o esporte, o boia trouxe, né? Bem porque era um momento de instabilidade emocional, né? Crescimento. Eram adolescentes e pré-adolescentes, no meu caso, que estava se formando, né? Num mundo conturbado, né? Num mundo sem dinheiro, num mundo sem muitas possibilidades naquele momento. Tá? Mas isso também, o contato com outras pessoas que vieram para dentro do boia, da festa do boia, esse contato com outras pessoas de outras culturas, mesmo que aqui do entorno das cidades daqui, favoreceu muito o crescimento intelectual, o crescimento até mental, no meu caso.